como vão? Tudo bem com vocês? Ok, aqui é o Carlos Abi e eu estou aqui para fazer dar o curso de produção do condicionador biológico de solo. E esse curso ele é constituído de 4 módulos, sendo que essa primeira parte, essa apresentação, ela é totalmente gratuita e vai ficar aqui disponível no meu canal no YouTube para todo o público. Ok, esse curso foi muito solicitado, né? Teve muitas pessoas que me pediram para fazer esse curso, a maioria das pessoas produtoras de cogumelo, para aproveitar o composto residual pós-cultivo de cogumelo. Então eu trago essa solução, que é o condicionador biológico de solo, para aproveitamento desse material. Ok? Bem, mas antes de começarmos com o curso, eu gostaria de fazer um breve histórico aqui para explicar de onde surgiu toda essa ideia e esse produto que eu chamo de CBS, que é a sigla CBS, de condicionador biológico de solo. Bom, o que aconteceu é o seguinte: eu, quando comecei a produzir cogumelo medicinal aqui na fazenda, lá pelos anos de 1994, a gente começou a fazer a exportação de cogumelos e o nosso plantio era um plantio feito todo a céu aberto, a campo. Então, o que acontece no cultivo a campo de cogumelo agaricus blazei? Você planta num determinado local e você só pode voltar a plantar nesse mesmo local depois de 4, 5 anos. E senão dá problema, dá doença. Então essas áreas têm que ficar descansando nesse período, até que aquele material orgânico todo ele desapareça, ele se degrade totalmente, e aí a partir daí você poderia voltar a plantar nessa mesma área. Bem, mas você deixar uma área parada 4 anos é muito tempo, né? Então o que eu fiz? Eu comecei a cultivar nessas áreas o nabo, que o pessoal chama de rabano. E como eu tenho secador para os cogumelos, eu desidratava esses nabos na desidratadora de cogumelos, fazendo um produto que se chama kiriboshi. Esse kiriboshi nada mais é do que o nabo desidratado, que é muito utilizado na culinária oriental e que tem um valor agregado bastante interessante. Então eu comecei a fazer um cultivo de nabo nessas áreas. E eu percebi o seguinte, que o solo onde eu plantei os cogumelos, naturalmente eu tinha feito análise de solo, eu percebi que esses solos dessas áreas eram solos muito pobres aqui da fazenda, né? Mas se tiver algum agrônomo, algum técnico nessa área, para vocês terem uma ideia, esse solo nosso ele tem uma CTC em torno de 7 a 8 e uma saturação de base em torno de 10 a 12. Isso, para quem conhece fertilidade de solos, são dados de solos bastante ruins, né? Um pH muito baixo, né? Em torno de 4, 4,5, e com esses parâmetros aí que eu disse para vocês. Então, um solo muito ruim, só que o resultado que a gente tinha de produtividade e qualidade do nabo era um negócio fantástico. E depois que a gente plantava nabo, a gente ainda plantava hortaliça, alface, couve, almeirão, salsa, cebolinha, tudo com bom resultado. Então isso chamou muito a minha atenção, mas naquela época, naturalmente, o foco era produzir os cogumelos medicinais. Mas eu já tinha percebido que esse composto residual tinha um resultado bastante bom. E quando eu fiz as análises então desse composto residual, eu percebi que de toda a carga de adubos que nós colocávamos, de farelos, adubos e tudo mais, e nutrientes que eram colocados no composto do cogumelo medicinal, o cogumelo só conseguia retirar em torno de menos de 1%, ou seja, mais de 99% do que havia sido colocado no composto permanecia lá, apesar de ser um composto residual. Bem,
Mas, enfim, a gente foi produzindo cogumelo, né? Mas, quando chegou em 2008, no ano de 2008, a Prefeitura de São José dos Campos, então ela me contratou para fazer um estudo dos resíduos da área urbana do município, especificamente da área urbana, tá? E qual era esse estudo? Eu, como eu mexo com compostagem, essa coisa toda, eu fui contratado para fazer o estudo de toda a parte de resíduo vegetal. Que tipo de resíduo vegetal? Os resíduos gerados da capina, da limpeza de canteiros, beira de estrada, parques, terrenos baldios. Então eram os resíduos vegetais. E o que aconteceu? Eu fiz o estudo de levantamento de 98, aliás, de 2004 até 2008. E o que aconteceu é que eu fiquei impressionado com a quantidade de resíduo que a área urbana, resíduo vegetal que a área urbana gera. Na época a gente chegou à conclusão, ao estudo, ao levantamento, de que a área urbana gerava 60 mil toneladas desse material verde por ano, na área urbana, sendo que 30 mil toneladas era só de supressão de árvores, poda e supressão de árvores, e 30 mil toneladas somente de poda e capina, né? Aliás, de capina e limpeza de terrenos baldios, esse tipo de coisa, né? Bom, aí a prefeitura, eu produzi todo esse relatório, esse estudo todo, e a prefeitura me pediu que eu fizesse as proposições da solução para esses resíduos. E aí eu percebi que não havia interesse de nenhuma empresa ou entidade de utilizar esse tipo de resíduo. Havia interesse na reciclagem de materiais como latinha de alumínio, garrafa PET, papelão, plástico, vidro, mas não de material orgânico, né? E eu perguntei, por que será que ninguém quer material orgânico? E é muito fácil entender isso, né? Na verdade é que o material orgânico, quando você coleta ele tem uma massa muito grande, mas depois que você processa, ele diminui muito a massa. E com isso, concentra-se os custos, diminui o volume e aí realmente não há muito interesse em aproveitar esse material. Diferentemente de alumínio, plástico PET, né, que você tem uma quantidade grande no começo e no final você permanece com aquela quantidade. Então todo mundo vai atrás do alumínio, do vidro, do plástico, né? É isso que acontece. E por isso ninguém se interessa em mexer com o resíduo orgânico. Mas eu fiz a proposição, eu falei assim, olha, o negócio é fazer compostagem, que é o meio mais barato, né? E eu acho que deveria ser feita essa compostagem com todo esse resíduo e depois esse resíduo utilizar então ele como fertilizante para as comunidades assentadas e produzir alimentos, hortaliça orgânica. E para atender, por exemplo, a merenda escolar e também para essas comunidades obterem renda, vendendo alimento, hortaliças, por exemplo, né? Mas a prefeitura, então, ela pediu que eu fizesse um protótipo desse projeto. E eu percebi que, nesse estudo, eu percebi que a prefeitura, o parque da cidade de São José dos Campos, que é o maior parque da cidade, que tem 2 milhões de metros quadrados, o que acontecia lá? Eles pegavam todo o resíduo de poda, capina e limpeza do parque e descartavam. E dali botavam em caçambas e jogavam em alguns lugares, até locais irregulares, né, às vezes. Era despejado num terreno onde era um aterro encerrado também, que não era muito regular isso, mas não tinha, ninguém tinha interesse sobre esse material e ia jogado nesses locais. E eu vou dizer para vocês, até hoje as prefeituras têm dificuldade de dar destinação a esse material e muitas prefeituras do Brasil jogam isso em locais irregulares, tá?
Muitas prefeituras não têm solução para isso, porque é proibido jogar isso em aterro sanitário. Entende? Então, olha só, ainda tem esse problema. Bom, mas aí eu vendo que o Parque da Cidade estava jogando esse material fora, e o que eu vi do outro lado? Eu percebi que o Parque da Cidade comprava material orgânico para adubar o parque. Eu falei, ué, mas isso é uma incoerência total, né? Um gasto de dinheiro público, desperdício de material. Eu falei assim, não, então vamos montar essa unidade de compostagem no Parque da Cidade. E foi montado no Parque da Cidade uma unidade de compostagem para aproveitamento de todo o resíduo da limpeza, da manutenção do parque. Então nós começamos a produzir esse composto lá. Eu fiz todas as análises de solo do parque, vi a deficiência de nutrientes que tinha no parque e fazia as correções com adubos para fazer essa compostagem, para repor esses nutrientes, né, no parque. Só que no parque não produz alimento. Então o que nós íamos utilizar? Onde que a gente ia utilizar esse material? Para adubar as plantas do parque, né? Só que eu percebia que o pessoal utilizava quando eles compravam esse composto orgânico, eles incorporavam esse composto orgânico no solo, para adubar o solo. Só que o condicionador biológico de solo, a ideia não é incorporar ele no solo, é utilizar ele como cobertura morta em cima, na superfície, protegendo as raízes e protegendo da insolação, né, e da evaporação. E então eu elevei esse conceito para eles. E ao invés de adubar, você poderia incorporar também, mas o principal era fazer a cobertura morta em todas as áreas de jardinagem do parque. E então foi isso que foi feito, né? E essa foto mostra bem essa situação aqui. Está um funcionário da prefeitura, ele espalhando o condicionador biológico de solo entre as plantas, né? Bem, então, a partir daqui que a gente começou a criar esse conceito então do condicionador biológico de solo para utilizar em jardinagem. Então, quando eu vi os resultados lá do parque, né, eu vou abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte, que infelizmente esse projeto de compostagem lá do Parque da Cidade em São José dos Campos foi abandonado. Era um projeto magnífico, fantástico, mas ele foi abandonado por questões simplesmente políticas, né? Muda a prefeitura, muda o partido e não dão sequência a um projeto porque é do outro partido, tá? Mas, enfim, né? Fica aí o benefício é que a gente tirou uma conclusão disso, que a gente é possível fazer isso, né? Bem, e aí o que aconteceu aqui, ó? A partir daí eu comecei a estudar a questão de viabilidade disso, né? Então, a ideia para os produtores de cogumelo é o seguinte, primeiro, aproveitar esse material que sobra da produção de cogumelo e vender esse material no mercado. Mas para quem que você vai vender esse material? Não é para o produtor rural, a não ser que o produtor rural pague o valor, queira pagar o valor dele. Mas o que eu detectei? Eu detectei que isso poderia ser vendido para o mercado de paisagismo e jardinagem. Por quê? Porque no mercado de paisagismo e jardinagem, a pessoa que compra, ela não faz a conta exatamente de qual é o custo disso. Não é que nem o produtor rural, que se ele comprar, ele vai avaliar quanto custa para ver o que vai ser produzido para ver se vale a pena, né? No caso do paisagismo e jardinagem, o valor fica um pouco subjetivo. Por quê? O custo é um pouco subjetivo, porque a pessoa quer o jardim bonito, né? Ele quer uma estética bonita. Então, e quanto custa isso? Né? Quanto custa um jardim cheio de flor, de rosa? A pessoa não faz o custo disso exatamente, né? Ele quer ver o jardim bonito. Então, com isso, a gente começou a vender esse condicionador biológico de solo para os condomínios horizontais. Os condomínios onde tem casas, porque cada casa tem um jardim. E todo mundo em condomínio horizontal quer manter o jardim bonito, né? Outra, o condomínio horizontal,
o padrão econômico desse pessoal é mais elevado. Então eles têm mais capacidade de comprar esse material. E eles já compram terra vegetal, humus, vão nos gardens e compram isso. Então eu comecei a atender esse pessoal. Tá? Então eu vendo hoje no mercado esse composto, o condicionador biológico de solo, a R$5.000 a tonelada, que é R$5 o quilo. Tá? Então, por exemplo, um cultivo de cogumelo ele gera 9.000 quilos de composto, né? Após o cultivo. 9.000 quilos são 9 toneladas a R$5, são R$45.000 somente de composto, de receita, vendendo resíduo. Né? Mas quando eu vou vender esse resíduo, eu não vendo com o nome de resíduo, porque senão não agrega valor. Então o que eu fiz? Eu criei esse nome, condicionador biológico de solo, para transformar o que era resíduo em produto. Entende? Então é isso. Então, com isso a gente criou a viabilidade econômica disso. Né? E a questão, e aí a outra questão é a questão da ecologia. Você sobra esse monte de resíduo, e o que você vai fazer com esse resíduo? Jogar fora no meio ambiente? Né? Não, vamos reduzir ele, vamos transformar, vamos reaproveitar esse material. Então, a gente resolveu essa questão ecológica através desse reaproveitamento, redução desse resíduo e reaproveitamento desse material como condicionador biológico de solo para adubação dos jardins, né? Para paisagismo e jardinagem. E tem a questão social aqui, né? Porque, olha só, esse condicionador biológico de solo aqui, por exemplo, olha só, ele poderia cumprir uma função social para produtores. Né? Por exemplo, na casa da prefeitura, os produtores assentados poderiam receber esse material e produzir alimentos. Né? Receberia da prefeitura. Né? Você vê que a prefeitura não faz compostagem com isso. Poderia fazer e ceder esse material gratuitamente para os assentados e eles produzirem alimentos. Então cumpriria esse tripé econômico, ecológico e social, que é o tripé da sustentabilidade, não é? Então essa é a viabilidade que a gente vê nisso aqui. Tá, nesse curso aqui a gente vai falar sobre a questão da metodologia, e o importante nessa questão da metodologia aqui, que inclusive tem a ver com a questão ecológica, é que essa técnica que a gente faz todo esse processo até chegar no condicionador biológico de solo é uma técnica de compostagem aeróbica, sem formação de gás metano, sem produção de chorume. Então, o que acontece aqui? Ele é um produto extremamente ecológico, totalmente ecológico, né? Sem nenhum impacto ambiental, ok? Bom, e aí nesse curso a gente vai falar então também das aplicações disso. Como é que a gente aplica isso? Eu vou mostrar uma série de imagens para vocês, né, dos resultados que a gente tem com esse material. Tá? Nós vamos explicar como é que toda a teoria de funcionamento do condicionador biológico de solo. Bem, basicamente esse condicionador biológico de solo você pode produzir diretamente a partir da matéria orgânica, do material orgânico. Né? Você pegar as palhas, fazer compostagem e produzir esse condicionador biológico de solo, sem problema. Mas o ideal é quando você, no processo da produção, da obtenção do condicionador biológico de solo, né? No processo você consiga produzir cogumelos. Entende? Porque aí o que acontece? Você obtém renda aqui, lucro aqui, durante a transformação desse material orgânico, e lá no final você também tem renda. Entende? Então vamos dizer, você está produzindo champignon de Paris, você produz o champignon aqui, o composto residual você transforma em CBS, então você tem duas fontes de renda. Só que o que acontece? O resíduo, ele paga todo o custo e dá lucro, só com resíduo. Então, um negócio que tem esse resultado, né, é o que a gente diz, né? É um processo que atinge o estado da arte do negócio. Porque, olha, um negócio onde o resíduo do negócio dá lucro e paga todos os custos, é o que todo mundo quer.
né? Só que esse negócio aqui não, esse negócio aqui, além de dar lucro no resíduo, ele dá lucro durante o processo da produção do cogumelo. Então, essa que é a ideia. Não é você escolher, eu vou produzir CBS ou eu vou produzir cogumelo. Não, é você produzir dentro desse processo da degradação da matéria orgânica, explorar totalmente o processo, obtendo renda, né? Porque isso é que torna um negócio rentável. Isso que torna um negócio sustentável. Tá certo? Então tá, isso que compensa os riscos. Bom, então vamos lá. Que tipo de material que a gente usa assim para fazer o CBS? Nós usamos composto residual pós-cultivo de cogumelos gêneros agáricos. Carlos, mas o que é gêneros agáricos? Quais são esses cogumelos? É o champignon de Paris, o portobello e o cogumelo Agaricus blazei, o medicinal. Então todos esses você pode utilizar então para fazer o CBS, ok? Então aqui, pessoal, nós vamos para o módulo 1, que aqui a gente já vai começar a entrar então efetivamente no curso de produção do condicionador biológico de solo, tá bom? Mas essa parte aqui, a partir de agora, só tem acesso realmente quem adquirir o curso, tá, completo, que está disponível na minha loja, tá bom? Então tá, pessoal, olha só, então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo módulo, o módulo 1, falando da metodologia da produção do CBS. Então tá, pessoal, um abraço a todos, muito obrigado, saúde!